Fala galera do canal, eu sou o Vitorado, seja bem-vindo ao canal Trader Senior. No vídeo de hoje a gente vai continuar com a nossa saga ali sobre Nash e tudo mais. A ideia hoje é bater num assunto bem típico, bem usual no Nash, que é pipes. Toda vida que você precisar lidar com transformação de esquema e validação de esquema, você obrigatoriamente está falando de pipes, tá? E uma das coisas que eu mais vi ao longo da minha história codando com Nash é a galera esquecendo das boas práticas que o Nash recomenda, built-in do próprio framework, como, por exemplo, lidar com transformação e validação de esquema com o próprio pipe que já é destinado e dedicado para isso, fazendo validações explícitas no controller ali ou coisa do gênero, sem usar a magia de pipes, tá? Então, a ideia aqui é, uma vez que você fez um request ali para o seu server, que está em Nash, antes de apropriadamente você executar uma lógica que está no controller, você passa por uma camada, uma layer de validação ou de transformação de esquema. A gente vai ver isso na prática agora. Eu vou usar o Zod, mas você pode usar o que você quiser em termos de validação, porque como o Nash é um cara muito fracamente acoplado a libs externos e coisa do gênero, ele foi muito bem pensado com Convention e Configuration, mas com aquele viés também de lidar com libs de terceiro de maneira bem tranquila, assim, né? Então ele não tem nada amarrado explicitamente nele. Então você pode usar o Zod de maneira bem easy, configurar para usar o Zod, você pode usar o próprio Class Validator, o próprio Joy também você pode usar. Eu vou lidar explicitamente com o Zod aqui, mas fica bem à vontade de testar, inclusive, por exemplo, o Class Validator. Então bora lá, bora botar a mão na massa que tem bastante coisa legal. Agora a gente vai debugar e entender melhor o que significa transformar esquema, validar esquema e tal. Então é o seguinte, ó, eu tô fazendo um update aqui. Esse update eu tô passando um ID e eu passo um update payment DTO, né? Então vou atualizar minha entidade vou fazer um patch em cima dessa entidade. Então beleza, que é a entidade de payment, né? Eu tô no módulo de payments e tal, que é pra dentro do meu domínio de payments. Beleza, até aí nada demais. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um parsing int pipe, e isso daqui já vai fazer uma transformação simples de esquema, que é o quê? Se eu passar, por exemplo, porque você tem que lembrar, Nash, eu tô codando em TS, mas o artefato final, o build final, é JavaScript, porque tá rodando em Node, tá? Tipo, nativamente aqui do jeito que a gente tá fazendo, na versão atual do Node, o artefato final que está sendo executado ali no runtime, na V8, é JavaScript, né? E esse number aqui tem tipagem dinâmica. Então, se eu não fizer uma validação aqui antes, meu artefato final pode ir com tipo de erro. Pode ir com um ID que não seja necessariamente um number, né? Pode ser uma string ou qualquer outra coisa. Então, a gente precisa validar isso aqui antes. Então, validar e transformar significa usar um parsing int pipe. O que é o pipe? Se a gente navegar por ele é um cara que implementa uma interface chamada pipe transform. A gente vai, inclusive, codar um pipe nosso ainda já. A gente vai ter que implementar essa interface aqui. E esse pipe aqui, esse parsing int pipe, ele dado uma string, ele faz uma transformação, ó, por isso transforma, beleza? Então, bem tranquilo. Isso daqui já é um tipo de transformação. Outra coisa que você pode fazer também é fazer o seguinte, ó, eu vou fazer aqui no find one, né? Mesma coisa. Eu posso fazer um parsing int pipe e aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou abrir aqui, vou colocar um error http status code, tá? E eu vou colocar http status e aí a gente vai fazer o seguinte, ó, colocar esse cara aqui, ó. Então isso daqui não vai ser aceitável, tá? Além de eu transformar o esquema, tá? Além de eu transformar o esquema, eu tô spawnando um erro com validação. Eu vou até rodar esse cara pra gente ver já agora, tá? A gente debugar. Deixa eu colocar float aqui, colocar esse cara float. A gente vai debugar agora. Se eu executar passando 1, vai executar de boa, né? Na verdade, eu vou deixar pra debugar no próximo, que fica melhor de ver, porque eu não vou conseguir debugar o parsing int pipe lá dentro, né? Se eu bater lá com 1, bater com 2, tá tranquilo. Mas se eu passar uma string, por exemplo, com uma coisa que não tenha, né? Não faça sentido, aí ele vai estourar um erro de validação, né? Então, validation failed. Numeric string is expected, né? Então, not acceptable. Bem legal, né? E aí o tipo do erro é o 406. Olha aí, bem legal. E isso aqui é nativo do próprio, não tem exception filter, não tem nada do tipo, a gente vai falar também de filtro de exceções mais na frente. Isso aqui é nativo do próprio framework, tá? Do próprio Nash. Ele já faz esse render de erro aí pra ti. Então, bem bacana, né? Essa é a primeira coisa que vocês têm que se ligar, ó. Através de uma configuração simples, você fez uma validação bem trivial ali, que é, por exemplo, validar um DTO de entrada, né? Um input, enfim, via get, ou via patch, ou via post e tal. O que você poderia fazer ao contrário, né? Que seria uma má prática, é fazer essa validação aqui. Então, colocar essa regra aqui, isso aqui esquece. Colocar essa regra aqui não é aceitável, tá? Tipo, não é uma boa prática fazer isso, já que tem uns pipes exatamente para isso. Outro ponto relevante, galera, que a gente precisa fazer é conseguir validar o Create Payment DTO, né? Se a gente olhar, por exemplo, o DTO dele, eu coloquei um amount, coloquei um currency, coloquei um payment method aqui, que poderia ser, né? Inclusive, um enum, tá? Então, deixei simples aqui por enquanto, só pra gente brincar direto com o payment controller, mas ele já poderia ser um enum aqui, né? Mas eu vou validar como se fosse um enum, porque no fim vai ser um string também e tal. Então, enfim, vocês vão entender daqui a pouco o porquê. E aí, o seguinte, dado esse payment DTO, né? Eu quero validar ele, eu não quero deixar que o cara, por exemplo, input ali no request, dado, por exemplo,
numérico impreciso, né? Por conta de casa decimal, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com pagamentos. Então, sempre inteiro positivo, né? Então, a gente precisa validar, por exemplo, o payment method a gente vai ter que validar também, não é qualquer coisa que a gente vai passar aqui como string, né? A gente, por exemplo, pode ser bank transfer, pode ser PayPal, pode ser Pix, sei lá, coisa do gênero. Então a gente tem que validar, tem que garantir que isso tudo tá ok. Beleza, então o que a gente precisa fazer agora, tá? A gente precisa criar nosso folder de validations. Então vou criar aqui, ó, validations. E a gente vai usar a ideia de pipe, né? De schema também, que eu vou usar o Zod para isso. Então, create payment schema, né? A gente tá no módulo de schema. Então, aliás, tá no módulo de payments. Create payment schema.ts. E eu vou criar também um file aqui de pipe, tá? Então, validation.pipe.ts. Bora codar o schema primeiro, tá? Que agora ficou claro para vocês ali quando eu mostrei qual esquema que a gente precisa validar, né? Eu vou até importar logo aqui. A gente vai usar o Z do Zod. Instalem aí o Zod, tá? Então, para instalar, lembra, pnpmi Zod, e aí, meu package JSON ali, ó, tô com essa versão do Zod aqui, tá? Fica até como exercício vocês fazerem isso com outro validador de esquema, né? Tipo, por exemplo, Class Validator, como eu falei antes. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dar um export, const create payment schema, beleza? E aí o Zod vai me ajudar a validar aqui, ó, como object. É bem bacana o Zod, gosto bastante. Mas ainda prefiro o Class Validator, então eu tô usando o Zod porque ele tá bem alto, assim, então. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai validar o amount eu vou validar ali como number, né? Ele tem que ser positivo, esse number tem que ser um inteiro. Então a gente pode deixar explícito dessa forma, né? Number positivo e inteiro. Justamente por conta daquele problema lá, além de outros problemas, né? Só por conta de imprecisão numérica e tal. Não é nem boa prática, assim. É altamente recomendado que você use o amount como inteiro positivo. Pode ter um currency também, né? Então o currency aqui vai ser... Para essa validação, eu vou colocar um string, um min de 3 e o máximo de 3, tá? Então... O que isso daqui quer dizer? Quer dizer que a gente vai usar um BRL, pode ser um CD, né, o tipo do currency aí, tá? E aí a gente vai validar também com enum, né? Um enum ali. Então, payment method, né? Deixa eu até autocompletar aqui, ó. Para usar a nomenclatura de enum, a gente pode passar um array aqui, explicitando os tipos que a gente vai aceitar receber como meio de pagamento. Pode ser PayPal, Card, Bank Transfer, roubando essa nomenclatura um pouco de alguns gateways e adquirentes. Meio de pagamento. Create Payment aqui tá feito. Só para agora é isso que a gente precisa. E o Validation Pipe, lembra? Ó, se a gente voltar lá pro nosso controller, bora ver aqui como é que funciona. Lembra do Parseint Pipe? Ó, a gente vai implementar o nosso. Lembra que eu falei disso? Então, a gente precisa seguir o contrato de Transformer aqui para garantir que esse cara é um pipe, né? Então, ele usa o Pipe Transformer aqui e tal. A gente pode fazer a mesma coisa e beber dessa mesma fonte. Acessem a documentação do Nest também, porque ela é bem boa, assim, ela dá bons exemplos, né, de como implementar o pipe. Então, ó, Class, Validation Pipe, Pipe Transformer, né? Tranquilo. Vou precisar implementar aqui a interface, ó. Transforme. Então, beleza, eu vou colocar um try-catch aqui. Esse try-catch a gente poderia fazer melhor, tá? A gente poderia usar o exception filter, mas como eu não falei ainda de exception filter, a gente deixa para aulas futuras. Então, eu vou colocar como error. E aí eu vou dar um throw, dar um bad request aqui, tá? Throw new http, não, bad request exception, tá? E aí eu passo o error aqui. E aqui, ó, a gente vai precisar fazer o seguinte, né? Para validar, eu preciso usar o Zod para isso, né? E aqui eu só vou conseguir vir injeção de dependência, é o padrão do Nest. Eu vou usar o private read only, é um schema, então é Zod schema que a gente vai usar. Então documentação do Nest também, tô roubando de lá. E aí a gente vai dar um return this schema. Aí esse parse eu passo o value aqui, beleza? E aqui esse meta dele eu não vou usar por enquanto, então deixa eu deixar ele, desabilitar aqui o linter para isso. Bem simples, né? Então, bem tranquilo. Uma coisa que eu vou fazer, eu vou deixar validation failed aqui, só para deixar explícito quando a gente fazer a chamada ali no controller, né, no nosso HTTP, no minha chamada REST, como é que vai aparecer esse bad request, vou deixar explícito aqui que foi esse cara que a gente usou, tá? Só para ficar mais didático aí para vocês verem e entenderem. A gente vai debugar esse cara. Que aí debugando fica muito legível como tá funcionando a máquina de estado, né? Tipo, como é que ele tá interceptando request e tal, a gente vai fazer isso agora. Pra gente conseguir fazer aquela validação, né, e os pipes aqui, tá? Deixa eu dar uma importada aqui do package de comando, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar o validation pipe, tá aqui. Tem que garantir, porque inclusive eu acabei usando a mesma nomenclatura do, né? Eu preciso importar do package de validations. E vou passar meu create payment schema. Por isso que a injeção acontece, né? Naquele Zod schema, porque create payment schema é do tipo, né, Zod schema ali. Então por isso que vai funcionar a injeção, tá vendo? A injeção tá vindo por aqui, tá vendo? Ó, create payment schema, Payments Controller, Validation Pipe, que é o Validation Pipe que eu criei. E esse Use Pipes vai garantir que a injeção do esquema, né, tá funcionando aqui, tá vendo? Então o segredo tá aqui. Preste bem atenção nessa linha, porque ela é vital para tu entender o mecanismo de injeção de dependência. Então, cara, vamos fazer o seguinte, né? Vamos executar e debugar. Ver exatamente o que está acontecendo. Então, eu vou colocar um breakpoint aqui, e a gente vai colocar um breakpoint aqui também, ó.
certo? Se eu fizer uma chamada HTTP aqui, quem é que tem que vir primeiro na ordem de execução, certo? É o próprio validation pipe. Então, se a gente já tá o runner rodando aqui, então vou fazer o seguinte, vou colocar um curl, bora executar um post HTTP, ó, currency USD, payment method card e tal. Se a gente executar, ó lá, a gente caiu no validation pipe primeiro, tá vendo? E lembra que eu coloquei um breakpoint aqui, ó, também. Então, se passar da validação, vai direto pro controller. Tá lá, ó, 100, né, inteiro positivo, USD, card, funcionou. Então, a nossa chamada foi concluída com sucesso, né? Ó. This action adds a new payment. Tranquilo. Funcionou perfeitamente. Só que para garantir que tá perfeito, a gente tem que fazer uma validação agora passando um valor equivocado, né? Por exemplo, ó, vamos testar o Enan aqui, ó. Colocar card de qualquer coisa, a gente bate nele aqui, certo? Vai dar um erro de validação, é para dar, né? Tá aqui, ó, deu um error. Então se a gente olhar pro error agora, tá lá, ó, Zod error, ele diz aqui o Zod bem bonitinho, ó, diz, ó, received, invalidation Enan Valley, tudo mais, né? Poderia, inclusive, só para ficar claro, ó, validation failed e tal. Então nem vai voltar lá pro controller, porque não faz sentido prosseguir com a regra de negócio, beleza? Então se a gente olhar, ó, validation failed, bad request, status HTTP, status key 400. Vamos fazer outro tipo de validação, vocês já entenderam a pegada, né? Mas vamos colocar aqui no lugar de USD, a gente vai colocar caracteres especiais, enfim. Então, ó, a gente vai validar aqui de novo, ó, caiu de novo, né? Tipo, no error ali, ó. Então, ó, code too big, maximum 3, né? Que vem daquele create payment schema, tá vendo? Lá. Entenderam, galera? Essa é a ideia. Cara, programação, vocês sabem, né? Profissão é prática diária. Você tem que praticar, não só ver o que eu tô fazendo aqui. Recomendo que você faça igual, siga aí praticando e tal. Teste, inclusive, com outro tipo de validador de esquema, né? Você pode usar, inclusive, o Class Validator, como eu falei antes, tá? E é isso. Se ficou qualquer dúvida, pinga nos comentários, comenta, curte, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer, beleza? Tamo junto.